Shalom, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Louvado seja Deus, grandioso é Deus, digno de toda a nossa adoração, digno de todo o nosso louvor, digno de honra, de glória e de graça. Amém? Quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor para essa quinta-feira. Está no Salmo de número 31, os versículos de número 22 em diante, que fala sobre a oração do justo. Amém? A oração do justo é ouvida. Quando o justo ora, Deus ouve. Amém? Só que esse Salmo 31, no verso 22, fala de um momento de muita dúvida no coração de Davi, né? O salmista Davi, ele chega um momento da vida dele que ele fala, eu dizia na minha pressa, estou cortado da sua presença. Olha o que diz aqui. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica quando a ti clamei. Davi, ele passa por um momento na vida dele, de muitas calúnias, prisões, muitas retaliações. E ele fala, Deus não me ouve mais. Deus não olha mais para a minha situação. Deus, ele esqueceu de mim. E quantas das vezes, na sua pressa, na nossa pressa, né, na nossa ignorância, muitas das vezes, por não ouvir a voz de Deus, estamos dizendo que Deus, ele não nos ouve mais, que fomos cortados da presença do Senhor. Quantas das vezes, porque a oração A, a oração B não foi ouvida, aí você toma essa posição de achar de que Deus, ele não está te ouvindo mais, de que a sua oração não está subindo mais ao trono da graça. Mas por que Davi, ele tomou essa decisão de falar isso para Deus, né? Pois na minha pressa, na minha ignorância, na minha estupidez, eu falei que o Senhor não me ouve mais, né? Porque ele orou a Deus, ele adorou a Deus, ele expôs a situação dele diante de Deus, ele falou tudo o que estava acontecendo e Deus silenciou. E quantas das vezes você não está disposto a ouvir, né, o silêncio de Deus? Quantas das vezes nós estamos orando e Deus está em silêncio? Deus não está falando nada. Mas nesse momento parece que ele me cortou, pastora. Parece que Deus não me ouve mais. Parece que eu estou esquecida. Eu ouvi a voz de Deus tão de perto assim. Era uma voz quase que audível. E agora eu não ouço mais. Eu não sinto. Eu quero falar do sentir também, né? Eu não sinto mais a presença de Deus. E eu acho que ele me abandonou. Eu acho que Deus virou as costas para mim. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você, que talvez você ainda não percebeu. Acreditar em Deus, acreditar na grandeza de Deus, acreditar no amor de Deus, não cabe ao sentimento, não é algo de sentir, não é algo que, eu vou sentir, se eu não sinto, Deus não está, eu tenho que sentir. Deus não é sentimento, fé não é sentimento, fé é certeza. Primeiro você crê é certeza. E dentro disso, do ter a certeza, vai ter bilhões e bilhões de vezes que você vai orar e não vai sentir. Você não vai sentir presença, você não vai sentir confirmação, você não vai sentir arrepio, você não vai sentir calafrio, você não vai sentir mão trêmula, você não vai sentir suores, você não vai sentir. Mas isso não quer dizer que Deus não está lhe ouvindo. Isso não quer dizer que Deus não está com você. Ele está. Deus ouve a oração do justo. O justo, quando ele ora, ele não questiona com Deus, ele ora com determinação. O justo, quando ele ora com fé. Independente do cenário, ele ora com fé. O justo, quando ele vai orar por alguém que está com uma doença, ele ora na determinação de que Deus está indo em direção àquela doença e removendo aquela doença, aquele câncer, aquele tumor. Deus está removendo. Você viu o tumor saindo? Não vi. Mas você acredita. Você sentiu o tumor saindo? Não, nem sempre a gente sente. Você sentiu o espírito saindo? Não, nem sempre a gente sente. Mas e a sua fé? É uma fé de que ele saiu? Minha fé é de que ele saiu. Então não é o
que ser analisado. É a postura da fé, é a determinação da fé, é a crença desse justo. Porque na pressa de quê, pastora? De querer o alcance. Quantas das vezes você está na pressa de querer alcançar algo de Deus e aí, já orei, já falei, Deus não falou, Deus não respondeu. E você fica mais angustiado, mais ansioso, mais apreensivo e você vai começar tirando conclusões precipitadas de Deus. Deus não me ama mais, Deus não liga mais para mim, minha oração não está subindo, todo o meu sacrifício parece que é em vão jejuar, é em vão orar, é em vão ir à igreja, nada ao meu favor está mudando, está tudo travado, tal. E você começa a tomar essas decisões e tirar essas conclusões baseadas na fraqueza da fé. Isso, meu filho, é fraqueza da fé. Quando você tem uma fé consolidada no Espírito de Deus, você não precisa de sentimentos para você acreditar, você simplesmente acredita. Eu falo que fé é um estado de espírito, fé não é um sentimento, fé é um estado sólido, fé é um estado irrevogável, isso é fé. Independente do que esteja acontecendo, a fé ela é primordial na vida do justo. E a oração do justo ela é ouvida. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Sim, e daí que você não está vendo? Não era para você ver? Você não tem que ver nada, você tem que crer. Quando Davi, ele chega a essa conclusão, é porque Deus deu um tapa na cara dele em relação a tudo que ele fez em favor de Davi, e Davi estava lá, ocioso, né? Palpitante, dizendo não dá mais, eu acho que o Senhor não me ama mais. Olha o que diz aqui, o Salmos 31, do verso 1 em diante. Fala, Davi confia em Deus. Mas quando foi que ele foi confiar em Deus? Quando ele cometeu a loucura de questionar a Deus na sua pressa. Que ele estava com pressa de que Deus agisse. Estou cansado de estar nessa caverna, estou cansado de ser perseguido, estou cansado de ser humilhado, estou cansado disso. Então, se o Senhor não está fazendo, não está falando nada comigo, é porque o Senhor não está fazendo. E o fato de Deus não falar com você não quer dizer que Deus não está fazendo. Deus não precisa te falar nada. Entendeu? Deus não precisa te falar nada. Deus não depende de te comunicar as coisas para Ele fazer. Ele simplesmente faz. Aí Davi diz assim, em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Ele já estava confundido. Livra-me pela tua justiça. Isso aqui fala de uma aflição de alma muito grande. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressas. Ser a minha firme rocha. Uma casa fortíssima que me salva. Porque ele se sentia desamparado. Ele se sentia que não tinha um lugar seguro para ele. Porque todo lugar que ele ia, Saul estava na cola dele. Então não tem para onde eu ir. Se não for o Senhor, agora já deu. Tô frito. Não sei o que será de mim. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e me encaminha. Tira-me da rede para que me esconda, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos, esconde-me o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da minha verdade. Odeia aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Ele estava dizendo, Senhor, tu és a minha única escapatória, não tenho outro para confiar, tu és a minha escapatória. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheces a minha alma na angústia, e não me entregaste na mão do inimigo, puseste os meus pés no lugar de espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre. Ou seja, eu tô numa angústia tão grande, Deus. Esse é o momento que o Senhor precisa falar comigo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos. O horror para os meus
conhecidos que me viram na rua fugiram de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, contra a minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, Senhor. Salva-me por causa das tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudece-os na sepultura. Emudece os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezam contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforo dos homens. Encobrirás o ar em um pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja, ó Senhor, pois fizeste maravilhas e as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Ele faz essa oração para Deus, da confiança, da entrega, mas no verso 22, aí ele fala, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica quando eu a ti clamava. Davi, ele traz toda essa oração para Deus e ele começa a dizer a situação dele, como ele estava, e ele chega a um consenso e fala, estou sozinho. Até Deus me abandonou, meus amigos me abandonou, meus vizinhos me abandonou, aqueles que estavam do meu lado viraram as costas para mim, e eu acho que até o Senhor virou as costas para mim. E aí, quando ele está falando isso, ele cai em profunda angústia e tristeza, e ele recebe uma resposta de Deus. E a resposta de Deus foi, não, Davi, eu estou com você. Claro que eu estou com você. Eu sou o seu abrigo seguro, Davi. Eu que te guardo. As cidades fortalecidas que você entrou e ficou guardado lá, fui eu que te guardei. Mas eu não precisava te falar nada, Davi. É porque você está no costume, Davi, de tudo eu te falar. E dessa vez eu não te falei. E aí você achou que eu te abandonei. Eu não te abandonei, Davi. Eu estou contigo. Amados, o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Cuidado com as precipitações de palavras, porque isso é algo que desagrada o coração de Deus. O verso 23, ele traz um consenso, né? Dessa palavra, ele fala, amai o Senhor, vós todos sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Por isso que a base dessa palavra de hoje é que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve os seus fiéis. E o que é fidelidade? Fidelidade é acreditar em Deus quando você ouve a voz dele, ou fidelidade é continuar acreditando em Deus, independente de estar ouvindo a voz dele ou não. Fidelidade a Deus é acreditar que Deus está com você, mesmo no seu pior momento. Fidelidade é acreditar que Deus está com você, mesmo no dia de levante. Fidelidade a Deus é acreditar que Deus está com você, mesmo se Ele te falar uma palavra, mesmo no maior silêncio. O silêncio já é a voz de Deus. Você não precisa saber de tudo o tempo todo. Você precisa confiar em Deus o tempo todo. Então, ele fala, amai o Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os que usam de sabedoria. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperai no Senhor. Esperar é isso. Esperar é nem sempre ter a certeza, mas você está ali. Eu lembro de uma certa vez, onde era o meu casamento, e pelo fato de eu ser de outra cidade e morar na cidade de Itabuna, e eu precisava regularizar minha situação perante Cristo, porque eu tinha me convertido, mas eu convivia com meu esposo, já tinha 2 filhos, que são os meus filhos mais velhos, e não era casada no civil, era amaziada. E tínhamos um desejo muito grande de regularizar nossa situação perante Jesus. E aí, a gente foi lá para nossa cidade, no caso eu fui, meu esposo ficou, peguei a certidão de nascimento minha e dele,
pelo fato de sermos da mesma cidade, trouxe, só que o fórum, ele tinha entrado em greve, passou por umas situações difíceis e a nossa certidão de nascimento já estava vencendo para dar entrada na habilitação de casamento. E eu lembro que eu fui para o fórum, para o cartório, para poder resolver as questões burocráticas do casamento. E quando eu cheguei lá, a moça falou assim, não tem mais ficha. E a minha certidão, se eu desse entrada naquele dia, ela estava hábil para o casamento. Se eu deixasse para a semana seguinte, já não servia mais. Já tinha que ir na cidade buscar outra. E a nossa condição financeira não era muito boa, não dava, era muito difícil. E eu falei com Deus, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E aí a moça falou assim, não tem mais ficha e nem adianta esperar, porque não vai dar certo. E eu lembro que o Senhor falou, fica e espera. E eu fiquei naquele cartório a manhã inteira esperando. E eu falei, não sei o que é, mas Deus mandou esperar com confiança. E fiquei lá. E a atendente passava por mim para lá, passava para cá, atendia um. E eu sentada lá, sei lá, já tinha mandado eu, despachou, vai-se embora. Fiquei. De repente veio alguém de lá, um rapaz, que era de uma outra cidade. Ele falou assim, olha, eu não vou dar entrada no meu casamento hoje. E eu tenho uma ficha aqui, você quer? E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Peguei aquela ficha, glorificando, chorei. E fui até a mulher que tinha me mandado embora. E ali agradeci ao Senhor pela graça que Ele me deu de poder conseguir algo que eu estava na fila de espera. Então, esperar no Senhor é isso. E às vezes é algo que te dá uma incerteza. E você persistir, mesmo com tudo à sua volta, dizendo que você não vai conseguir. E porque Deus está em silêncio, porque você não tem uma palavra positiva do coração de Deus, porque você não sentiu arrepio, porque um profeta não falou com você e tantas outras situações que vêm a calhar nesse momento. E você ali decidir a continuar esperando no Senhor, aguardando no Senhor. E o Senhor fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputar por maldade, A maldade está no coração daqueles que se deixam levar muitas das vezes pela pressa, é uma pressa de querer alcançar logo e acha que Deus não está lhe ouvindo. Deus está lhe ouvindo sim. E esforçai-vos e Ele fortalecerá o coração de vós que espera neles. Esforça para você continuar crendo, independente do que esteja acontecendo na sua vida, Deus ouve a oração do justo. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor pelo simples fato de ter Deus em nossas vidas. Saiba que Deus ouve a sua oração, independente de você estar sentindo ou não. Fé não é sentimento, fé é determinação, fé é certeza, fé é convicção, fé é algo que vai muito além do sentir. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos respondido. E eu sei que tem muitos justos aqui, Senhor, que o Senhor está respondendo nesse dia de hoje. Talvez o silêncio já seja uma resposta. Meu Deus, vai dando graça, poder e unção a essa pessoa, para ela permanecer crendo no inexistente, Senhor. Que ela possa trazer à existência aquilo que não existe mediante a sua fé consolidada no Senhor. Pai, eu abençoo todos, no nome de Jesus. Você daí que crê, diga amém. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome de Jesus. Shalom, queridos.